Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulto podcast, que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo daquela forma muito leve, muito realista que vocês só encontram por aqui. O meu nome é Andréa Chociai, no meu Instagram e no meu TikTok é @Andréa Chociai. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim, acompanhar tudo que acontece na vida dessa sua podcaster favorita aqui em tempo real. Então aproveita e já me segue por lá. Hoje o tema vai envolver muito um fato que está acontecendo comigo, que está meio complicado. E como esse lugar aqui é o Descobrir Depois de Adulta, então ele fala muito sobre as minhas experiências, eu achei pertinente trazer aqui, porque é um acontecimento e são coisas que talvez aconteçam com alguns de vocês e às vezes você não se dá conta. Mas antes de mais nada, cabe lembrar que se encerraram as inscrições de Dona Conquer para o seu curso de inteligência emocional, sendo hoje a sua última aula, a masterclass maravilhosa para encerrar com chave de ouro, mas eu tenho uma grande novidade. Este curso e mais de 80 outros disponíveis em diversas áreas, como oratória, marketing, comunicação, inovação, inteligência artificial, estão disponíveis na Conquer Plus, a plataforma de streaming de cursos da Conquer. E aí o que acontece? Vocês que assistiram a esse curso puderam ter assim um gostinho, uma amostra do nível dos cursos da Conquer. Então, para você não parar por aí, nós temos uma condição especial no Conquer Plus Vitalício. É uma assinatura onde você vai pagar 24 vezes de R$ 159 e vai ter acesso a todos, qualquer um dos mais de 80 cursos que estão na plataforma, mais os que serão lançados ao longo desse tempo todo. E detalhe, a assinatura te garante acesso a esses cursos pro resto da tua vida. Não tem essa coisa de 1, 2 anos perdeu o acesso. Não. Pro resto da tua vida. Mas temos um plus aqui, porque quem assinar ao Conquer Plus Vitalício, nessas condições aqui no link, inclusive, que eu vou deixar para vocês, vai ter acesso ao Conquer English, que é a plataforma da Conquer de aulas em inglês. É tipo formação completa. Então, só para vocês entenderem, o Conquer Plus é esse streaming de cursos. Então, não é que você paga um curso, você compra um curso. Você faz uma assinatura e tem acesso todos os cursos da Conquer, os que já existem, os que ainda serão lançados. São cerca de 500 horas de conteúdo, com mais de 80 cursos e 100 masterclasses. E tudo isso gravado por nomes muito fortes do mercado e gente que tá lá na prática, que sabe te trazer o que tem de melhor. Então deixarei o link aqui para vocês não perderem esta condição de se desenvolver nas mais diversas áreas da vida de vocês. Bom, mas vamos lá ao que interessa. Eu já acho que eu cheguei a comentar isso aqui em outros episódios. Agora eu não sei se foi nisso ou não foi no Dentro da Baleia, meu outro podcast, que tem uma pegada mais de ensino cristão, dessa parte de fé, religiosidade. Se você não conhece, convido vocês também a conhecerem. Chama Dentro da Baleia. Mas acho que foi lá que eu contei dos problemas que nós estávamos enfrentando aqui onde a gente mora. No início do ano, nós começamos a pensar em nos mudar, ir para um lugar um pouquinho melhor, um pouquinho maior. A gente vai crescendo, vai querendo um pouquinho mais de conforto e tudo mais. E aí nós encontramos um lugar que a gente já namorava assim por fora e apareceu uma boa oportunidade de aluguel ali. Nós vivemos já de aluguel desde 2022, quando a gente tomou a decisão de cada um vender o seu apartamento e a gente investiu esse dinheiro. E a gente vive uma parte do rendimento desse dinheiro, que também ajuda a pagar o aluguel. Então, assim, no momento, a gente não tem a pretensão de comprar, então a gente tem essa liberdade de poder ir alugando. E falou, por que não? Já estamos um tempo nesse apartamento, vamos para esse, dar um upgrade, uma melhoradinha e tudo mais. Mas acabou sendo um momento, assim, uma fase muito complicada que a gente tem vivido. Porque às vezes a gente acha que vai melhorar num ponto, fica muito ruim no outro, até chegar a algumas situações insustentáveis, tá? Quando a gente mora num prédio, num apartamento, num condomínio,
Quando eu trabalho com outras pessoas, quando eu preciso conviver em sociedade, então a não ser que você esteja me escutando e você aqui more no alto de um monte isolado de todo mundo, ou viva numa cidade fantasma, só você e os restos de prédios, nós precisamos conviver em sociedade. E quando a gente precisa conviver em sociedade, quando a gente precisa conviver em grupos, nós precisamos entender que a nossa inteligência emocional, ela precisa estar em dia. Porque senão, tu vai passar muito nervoso, você vai passar muita raiva, você vai se machucar. Por exemplo, acabei de ler uma reportagem antes de começar aqui a gravar que um rapaz perdeu a vida porque teve uma discussão com o seu vizinho na casa do lado. O vizinho acho que parecia que tinha muitos gatos, os gatos ficavam dentro da casa dessa pessoa, a pessoa foi reclamar com o vizinho foi lá e matou ele. Então assim, a gente tem alguns casos que eles são um tanto quanto excessos, né? Mas isso é o conviver em sociedade. A gente nunca sabe direito sobre o outro, a gente não conhece a realidade do outro, todo mundo acha que deve ter os seus direitos garantidos e as suas vontades, e tem aquelas pessoas que acham que o mundo deve servi-las. Enfim, isso é o conviver com outras pessoas. Então, a não ser que você seja um ermitão, viva no alto do monte, você precisa conviver com pessoas. E aí, eu que sou a maior defensora, assim, da inteligência emocional, preciso dizer para vocês que quanto mais inteligência emocional, mais você convive melhor nessas situações. Mas qual foi o caso? Resumindo assim, até porque não vou gastar o meu podcast dando palco para palhaço. Tivemos a terrível sorte, né? Um azar desgramado. Porque quando nós entramos aqui, nós não tínhamos o vizinho do apartamento de cima. E estamos aqui já faz uns 7 meses e há umas 3 semanas começou aquele ruído característico de monta-móvel, de arrasta as coisas. Teve alguns dias que se passou, 7 horas da noite ainda estavam arrastando algumas coisas e tudo mais. Tá. De fato, eles se mudaram. Nós nunca soubemos quem era, a gente não se encontrou. Mas a gente percebeu que eram pessoas ruidosas. Porque sim, existem pessoas que, ou por bom senso, ou porque não repara mesmo, elas fazem mais ruídos que o normal. Pisa mais forte, tem uma mania de... O senhor meu marido é assim. O senhor meu marido eu tenho que mandar colocar um chinelo, porque ele pisa com o calcanhar. Aí fica aquele tum, tum, tum. É tão forte que eu escuto dentro do nosso apartamento. Imagina a pessoa que tá embaixo. E Michael arrasta a cadeira e tudo mais, e desde que a gente mora em prédio, eu coloco o feltro embaixo de todas as nossas cadeiras, até para preservar o piso. E se mudou essa galera, ruidosa. Então a gente escuta tudo, assim, a gente sabe se a pessoa tá indo do quarto pra sala, da cozinha, tal. Aí já junta nos métodos construtivos que não tem mais aquele isolamento acústico maravilhoso, mas era um tal de arrasta. Beleza, durante o dia e tal, mesmo eu trabalhando em casa, isso me incomodando bastante, show. Deixa, à noite, o negócio começou a se perpetuar. E um dia era 11 horas da noite, como parecia que tinha alguém correndo. Mandei na hora, ô vizinho, tudo bem, consegui seu telefone com a portaria e tudo mais. Eu fiz questão de não pedir pra portaria. Eu sou fulana de tal, eu moro aqui embaixo de você, eu tô ouvindo esses barulhos. Não sei se é do seu apartamento, do apartamento de cima, mas é um barulho que tá muito incômodo, né? Olha a hora. Não tô ouvindo nada e não foi a gente. Beleza, deixei ali o recadinho. Afinal de contas, eu sempre acredito, agora, né, com muito mais inteligência emocional, que a gente sempre precisa tentar o diálogo, a comunicação. Isso aqui é sociedade, né, galera? Quando a gente pega um condomínio, um prédio, é uma microcidade, é um micromundo ali dentro. Tá, show. Os barulhos continuaram, e arrasta daqui, arrasta dali. Eu até achei que eles eram donos de movelaria, porque era muita arrastação. Vamos aguentando, vamos tolerando. Comprei um tampão de ouvido para não incomodá-los.
e arrasta daqui, arrasta dali. E aí, neste sábado, a coisa tomou proporções, assim, gigantescas. Começou ali por volta das 3 horas até 8 horas, eles estavam... E aí a gente viu, acabou vendo pela sacada que, tipo, tinham lugares que não tinham vaso e estavam com vasos gigantescos. Então foram arrastadas coisas ali durante o dia, pra não dizer também que era coisa da nossa cabeça. Toleramos, aguentamos. Saímos de casa 2 vezes, fomos tomar café, depois a gente foi dar uma volta. Daí eu coloquei fone pra treinar, Maicon colocou fone, depois coloquei meu tampão e o arrasta. No domingo se perpetua, e aí não dá. E aí, com muito diálogo, Maicon, olha, vizinho, ainda chamou ele de bro, né? Ô, bro, tá difícil, né? Ontem vocês passaram o dia inteiro a gente arrastando, a gente ficou quieto, vocês estavam recebendo pessoas aí no apartamento de vocês, a gente não quis incomodar, mas, cara, eu preciso descansar, o domingo é o único dia que a gente tem pra descansar e tudo mais, tal. E aí a gente tem a grata surpresa de a gente conversando com o marido aqui na mensagem, que não nos respondeu, desce a amada, né? A desquerida, a pessoa que a gente não estava conversando. E aí essa pessoa foi extremamente grosseira, desnecessária, elitista, violenta, a ponto de, assim, nós somos proprietários, vocês são alugados, vocês que se mudem. Uma pegada baixa, muito baixa. Quando aquilo aconteceu, ela falou mais um monte de merdas aqui, e meu marido entrou. E a minha primeira reação foi colocar a roupa e subir. Interfonei, apertei, mas aí a pessoa já não atendia mais. E no fim das contas acho que foi muito bom, porque eu sei que ali eu ia reagir no calor da emoção. Desci pra casa e fui pensar a respeito disso. E aí eu tentei entrar na cabeça de uma pessoa como essa. E eu me vi muito nela. Mas quando eu era adolescente. Acho que aqui cabe um friso muito grande. Porque quando eu era adolescente e não tinha os meus sentimentos e mesmo a minha segurança muito bem estabelecida, qualquer reclamação que fizessem pra mim, sobre mim, ou sobre algo que eu estivesse fazendo, aquilo imediatamente ia soar pra mim como uma afronta, tá? Então, se uma pessoa chegasse e falasse assim, Andréia, você tá conversando muito na aula, você tá me atrapalhando. Aquela pessoa, ela já se tornava a minha pior inimiga. Eu me lembro uma vez que eu tava na igreja e a pessoa que tava na nossa frente, tava eu e minha irmã atrás, adolescente, e ela virou pra ficar quieta. Pronto. Aí morreu aquela pessoa, passei o culto inteiro imaginando assim, quantos chicletes eu ia grudar no cabelo dela, o que eu ia fazer pra atrapalhar a vida dela, né? Aquela pessoa, né, super, super de Deus, assim, dentro da casa de Deus, pensando em revanche. Porque eu entendia tudo como uma afronta. Então, e eu trouxe um pouco isso até ali pra minha juventude, principalmente pro trabalho, que quando uma pessoa fazia uma reclamação, ai, Andréia, olha, esse texto aqui ele não ficou muito bom. Eu acho que a gente podia fazer algo nesse sentido. Gente, aquilo me soava, olha, parecia que a pessoa tinha me dado um tapa na cara. A sensação que eu tinha é que a pessoa ela tinha me batido. E aí eu já tomava ranço da pessoa, eu já não conseguia conversar com a pessoa, ela já se tornava a minha pior inimiga. E quando eu olho para essa Andréia, eu sou a mesma Andréia, mas hoje eu percebo que, com maturidade, que o reclamar, ele é um direito das pessoas e que é muita soberba nossa você realmente achar que você é um ser de luz perfeito. Aí eu não erro, eu não incomodo, eu não atrapalho, eu não emito som, eu não emito cheiro, eu sou uma santinha, todo mundo me ama, eu não atrapalho ninguém. Chá de revelação, você atrapalha muita gente, você incomoda pessoas. E não é porque a pessoa tem ranço ao invés de você, não, você incomoda, você às vezes vai furar uma fila, e não vai perceber. Você vai tomar espaços de alguém, você às vezes vai ser rude, vai ser indelicada, vai ser grosseira, vai tratar mal alguém, ou meu benzinho é assim perfeito, ou eu estou falando aqui com uma turminha assim só da perfeição.
O fato é que a gente vai incomodar. Uma hora tua cadeira vai arrastar, uma hora você vai pisar no pé de alguém, literalmente. Uma hora você vai fechar alguém no trânsito, porque essa é a vida. Não sei vocês, eu não sou essa pessoa perfeita. Por mais que a minha soberba e o meu orgulho no meu passado me dissessem que sim, que eu era perfeita, que eu podia tudo, que o mundo me devia tudo, que todo mundo tinha que me aguentar, que todo mundo tinha que me tolerar. Que horas, por que reclamar comigo se eu sou perfeita? Eu não incomodo, ao meu ver. Porque a desquerida, pra ela, não incomoda. Porque como uma hora ela falou assim, eu tô grávida e eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo porque eu não quero me estressar, eu não quero me irritar com reclamações pro meu lado. Ou seja, a condição ali da gravidez da pessoa, então assim, coloca ela num pedestal que ninguém pode reclamar, ela pode tudo, o regimento de condomínio não serve daí pra ela. E às vezes a gente se coloca nesse patamar. Geralmente você assume um cargo e assim, não, nesse cargo ninguém pode reclamar de mim, ninguém pode falar onde já se viu a pessoa vai falar torto pra mim, onde já se viu a pessoa não vai falar como eu acho que ela tem que falar comigo, porque eu tô nesse cargo. Soberba. Isso é soberba. Isso é imaturidade. Soberba é comportamento de gente imatura. De gente que se acha tão maravilhoso e tão perfeito que qualquer reclamação feita a ela não faz sentido. Não tem razão de ser. Porque o meu comportamento, meu vizinho de baixo reclama. Vizinho, pelo amor de Deus, me desculpa. Vou falar com o elefantão do meu marido aqui para pisar mais leve. Vou colocar um feltro na cadeira. Continua me avisando, se tiver ainda incomodando. A gente sabe que tem gente chata, que tem gente crica e tudo mais. Mas o meu primeiro encontro, a minha primeira conversa com essa pessoa vai ser sempre no sentido de comunicar, de estabelecer uma ponte, não de levantar um muro. Eu me lembro uma vez que um vizinho mudou em cima da gente e ele fez um churrasco um dia à noite e não me acordou. E aí, no outro dia, ele encontrou a minha irmã. Na época, eu morava com a minha irmã e ele encontrou a minha irmã no corredor. Ele falou, ô, vizinha, devo ter te atrapalhado ontem. E ainda é pior, né? Atrapalha e nem chama pro churrasco. Na próxima, se você acordar, pode subir ali direto no churrasco com a gente. Esse cara estabeleceu, gente, ele estendeu o tapete vermelho. Ele estendeu a gentileza. Porque você consegue entender que vai ser uma comunicação mais fluida? Que se um dia ele me atrapalhasse, talvez eu ia tolerar com mais facilidade do que, por exemplo, essa desquerida. Agora eu não tolero nada. Agora a gente tá com o limite assim, pegou o teu copinho, encheu e qualquer gota vira oceano. Porque a pessoa já levantou um muro, ela já levantou uma barreira. E aí na hora eu fiquei pensando assim, que tristeza. Uma pessoa nova imaginar que numa vida em sociedade as coisas se resolvem no berro, na imposição, no eu posso tudo, a minha condição me permite tudo, eu sou mais do que você, porque quando a pessoa fala assim, eu sou dona do meu apartamento e vocês embaixo, vocês estão alugados, vocês que se mudem. Eu tô me colocando num pedestal assim, absurdo, como se ela fosse melhor por isso. No mínimo arrogante. E eu quis trazer isso aqui porque eu fiz até um vídeo no TikTok falando a respeito disso. Quando a gente não sabe lidar com reclamações a nosso respeito, a gente vai se fuder demais. Porque eu já me ferrei demais, porque eu criava inimizades e brigas e inimigos, que às vezes a pessoa nem sabia que ela tinha virado meu inimigo. Porque a pessoa reclamou de algo que eu fiz, mas poxa, eu não faço tudo certo. Não faço. Eu não acerto sempre. Aliás, eu faço muita cagada. E a beleza da maturidade é justamente isso. É você indo se dando conta cada vez do quão cagado você é. Do quanto erro você tem. Tem hora que eu falo assim, meu Deus, tem muita Andréia para consertar. Tem muito chão para consertar. Toma cuidado, porque às vezes a gente começa a criar desentendimentos, desafetos e fechar algumas portas porque a gente não sabe lidar com aquilo
que a gente tá acostumado. Porque talvez seja uma pessoa que não tá acostumada a alguém chamar atenção. Às vezes não é alguém que está acostumada com uma voz de autoridade. Às vezes não é alguém que está acostumado a ser bondoso, gentil ou mesmo flexível. O problema da soberba e dessa imaturidade é a inflexibilidade. É a inflexibilidade de falar assim, bom, deixa eu me colocar no lugar do meu vizinho. Meu vizinho falou que ontem ele me aguentou arrastando coisas. Realmente, ontem eu estava arrastando as coisas. Deve ter feito um barulho dos diabos lá embaixo. Aí deixa eu me desculpar com eles e dizer que eu não vou fazer mais. Ou pelo menos falar, vizinho, só tem o final de semana, aguenta um pouquinho, a gente tá nessa fase ainda aí de mudança, já passa, mas vou colocar feltro nas cadeiras, você pode deixar. Imagina se toda pessoa que se mudar aqui para baixo for reclamar e a pessoa ter esse tipo de comportamento. Como a vida da pessoa não fica infernal. Então não façam isso com vocês. Não fechem portas, porque vocês não sabem lidar com a crítica, porque vocês não sabem lidar com uma reclamação, porque vocês talvez não saibam lidar com feedback quando ele é negativo. A gente não vai ter só feedback positivo na vida. Não vai. E se tiver sempre, alguma coisa está errada. Porque as coisas que eu mais aprendi ou mais evoluí foi quando apontaram para mim a remela no meu zóio. Foi quando falaram, não, André, você é uma pessoa difícil de lidar. É difícil comunicar com você. É difícil conversar com você. Foi assim que eu evoluí. Então não se fechem. A coisa apertou, leva sempre primeiro pro diálogo. Aí se o diálogo não servir, aí tu senta o cacete. Tô brincando, eu sou contra a violência, mas algumas coisas só a violência resolve. Mas não levem tudo tão a ferro e fogo. Eu falo aqui com muito local de fala. A vida de vocês vai ser muito mais fácil.